Um colapso do sistema de saúde. Nossas equipes mostram que, além da falta de leitos, já faltam medicamentos e insumos para os pacientes em UTI. O estado registrou hoje o maior número de internados desde o início da pandemia. O Wallace Lara. Quase 26 mil pessoas precisam de atendimento hospitalar neste momento. Na região metropolitana, 60 pessoas morreram à espera de um leito de UTI. Quase 18 mil novos casos de Covid foram registrados nas últimas 24 horas. O total de mortes no estado passou de 65 mil. Veja também a queda no número de doações e o drama de famílias que não têm o que comer. Tendo uma comida para você não ter, já é bem difícil, sabe? E ainda a antecipação para sexta-feira da vacinação dos idosos de 72 a 74 anos. É agora no SPTV. Boa noite. São Paulo ultrapassou hoje a marca de 65 mil mortos em todo o estado desde o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas, 617 pessoas perderam a vida para a Covid. Os álbuns de fotografias nunca mais serão os mesmos. O Natal dos Silva sempre tinha a Dona Eva, a matriarca da família, junto com todo mundo. Ela era a nossa estrutura, né? A gente se baseava nela. Então, a gente olha a foto, até hoje a gente não consegue acreditar no que aconteceu. Às vezes a gente parece que tem a esperança de que ela vai entrar por essa porta. Mas no de 2020, ela já não estava mais entre os filhos e os netos. Nem ela, nem o filho mais velho, o Mauro. Os dois morreram de Covid-19 em maio do ano passado. Parabéns pra você! Um dos últimos registros foi o aniversário de 90 anos. Muitos anos de vida! Já a Maria Regina não vai ter nem a chance de montar o álbum da família que ela estava prestes a criar. Ela namorava o Sérgio, de 54, há 4 anos e tinham planos de morar junto. Mas a Covid foi fulminante para ele, que teve um infarto em julho e já tinha operado o coração. Essa doença, ela levou o amor da minha vida. Um pai, um filho exemplar, um avô sensacional. Me tirou tudo, praticamente tudo. O Sérgio, ele era uma pessoa que ele se cuidava muito. Os exames periódicos dele, sabe? Ele era muito exigente com a saúde dele. A contaminação por Covid-19 já é uma experiência transformadora para qualquer pessoa. É uma doença nova e a comunidade científica não sabe ao certo quais são todas as sequelas que ela pode deixar. Mas não tem transformação mais brutal do que perder um amigo ou familiar para a doença. E desde o início da pandemia, em março do ano passado, para cá, em todo o estado de São Paulo, o número de mortes por Covid-19 já passou de 65 mil, praticamente a população do Campo Belo. É como se em pouco mais de um ano, um bairro inteiro tivesse simplesmente sumido do mapa. A gente vê tantas pessoas saindo ainda, indo para lugares que não é para estar indo. É desesperador. A gente vê que muitas pessoas ainda não acreditam, que muitas pessoas ainda levam na brincadeira, mas a gente só passa a acreditar mesmo que está grave a situação, que está séria, quando é dentro da sua família, quando é uma pessoa que você ama, quando você percebe que está sendo arrancado de você um pedaço de você. São histórias particulares que se multiplicam. Olha só isso, com o aumento de mortes, a Prefeitura da capital determinou a exumação de 1.056 restos mortais de pessoas que foram enterradas no cemitério municipal da Vila Nova Cachoeirinha. É para liberar os espaços para novos enterros. Depois de identificados, os restos mortais serão encaminhados para o ossuário do mesmo cemitério. Apesar de todos os alertas e das medidas de restrição, as médias de novos casos e de mortes em 24 horas continuam subindo e batendo recordes. É o que a gente confere agora juntos. Hoje, a média diária é de 421 mortes no estado de São Paulo.
Esse número aqui, ele é 62% maior do que registrado 2 semanas atrás. Olha o salto na média de mortes. Agora a gente confere a média de casos, que está em 13.472 por dia. Também tem um avanço aqui de 42% em relação à média de 14 dias atrás. E a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado e na região metropolitana continua acima dos 90%, o que é considerado colapso. Por trás desses números, há histórias de centenas de famílias que aguardam a transferência de seus parentes. O repórter Wallace Lara tem as informações agora ao vivo. Boa noite, Wallace. Boa noite, Alain. Boa noite a todos. Bom, falamos ao vivo aqui na frente da UPA Tito Lopes, Zona Leste de São Paulo, região de São Miguel Paulista. Nós estivemos aqui em janeiro desse ano, voltamos agora. O movimento é incrivelmente grande, gente, superlotado. Maior do que quando a gente teve na outra oportunidade. Aliás, num giro aqui pela Zona Leste, é incrível o número de comércios funcionando com portas meio abertas, muita gente sem máscara. É impressionante. É como se a gente não tivesse na pior fase da pandemia. Aliás, quanto a isso, o Estado registra hoje o maior número de pacientes internados pela Covid-19 em toda a pandemia. São 25.880 pessoas, sendo 11.109 em UTIs e 14.771 em enfermaria. São números, mas são pessoas, né? Cada número desse é uma pessoa, é um ente querido, é uma família. Levantamento junto a hospitais estaduais identificou 25 hospitais com caráter regional situados com ocupação acima de 95% de leitos de UTI. Desse total, 21 registram 100% nesta quarta-feira. O drama de quem procura atendimento você vê agora na nossa reportagem. O caminhão de oxigênio chega para abastecer o pronto atendimento na Zona Leste de São Paulo. Hoje, o motorista entregou 4 cilindros. Já teve dia que o senhor trouxe quanto? 10, 12. Eu vim aqui sábado, vim domingo, veio segunda, veio ontem. Foi no sábado que morreu aqui Renan Cardoso, de 22 anos, como mostramos anteontem no SP2. O pronto atendimento vive lotado. Mesmo assim, tem sempre alguém sem máscara por perto. Cenas que Rosana tem acompanhado desde sexta passada, quando seu pai, de 79 anos, foi internado. A gente não tem nem como ideia como ele pegou, porque ele não saía de casa. Ele era muito cuidadoso, ele usava a máscara, ele fez tudo corretamente. Mesmo com todos os cuidados, seu Nivaldo agora está entubado no pronto atendimento de São Mateus. A filha ouviu da médica que o pai não está reagindo bem ao tratamento. Então ela falou que ele está na fila, que a cada 2 horas eles entram em contato com o CROSS para saber se aparece uma vaga. Então assim, eu sei que eles fazem o melhor que eles podem, mas o meu pai está à beira da morte e sem assistência. Na região metropolitana de São Paulo, até a noite de ontem, pelo menos 370 pessoas aguardavam por uma UTI. As prefeituras informaram que até o fim da tarde de hoje, 60 pessoas morreram esperando uma transferência para um hospital com unidade de terapia intensiva. Diante da gravidade da situação, o Ministério Público de São Paulo enviou um ofício aos secretários municipal e estadual de saúde de São Paulo e também ao prefeito da capital. No documento, a promotora Dora Martins Trilicherk pede que os gestores esclareçam em 48 horas quais medidas serão adotadas para fiscalizar o cumprimento da fase emergencial. Quais ações serão tomadas para a contenção do contágio no transporte público? Qual a articulação do Estado para que o efetivo da PM preste auxílio na fiscalização das medidas de restrição? E qual o critério estabelecido para não adotar o lockdown total, tanto no Estado quanto no município de São Paulo? Sobre as adoções de medidas mais restritivas, o governador João Dória, do PSDB, acenou de manhã que poderia anunciá-las ainda hoje. Mas à tarde disse que não. Eu não disse que certamente, eu disse que eventualmente essas medidas adicionais poderiam ser adotadas. Eu não disse seguramente, nem cabe a mim fazer um anúncio dessa natureza. Quem faz isso é o centro de contingência. Apenas reconheci que o estado é grave, que temos uma situação bastante dramática no estado de São Paulo e em todo o Brasil. A infectologista do Emílio Ribas, Rosana Richman, disse que o melhor que todo mundo faz é não sair de casa, só se não tiver outro jeito. Por favor, não se exponham ao vírus.
Não saiam de casa sem necessidade. Sejam honestos com vocês mesmos e com todo mundo que vocês amam. Protejam-se. Este é o momento, mais do que nunca, importante e necessário para que cada um de nós faça a sua parte. A Secretaria de Estado da Saúde disse que prestará os esclarecimentos ao Ministério Público dentro do prazo. Destacou ainda que a rede de saúde está sobrecarregada e que o sistema CROSS recebe 1.500 pedidos de transferência por dia. Informou ainda que até abril o Estado terá mais de 9.200 leitos de UTI para ampliar a assistência. A Prefeitura da capital disse que o senhor Nivaldo está recebendo o tratamento necessário e aguarda transferência no sistema CROSS. Sobre o pedido do Ministério Público, a Prefeitura disse que vai dar os encaminhamentos necessários. No Hospital Municipal Dr. Inácio Proença de Gouveia, na Moca, o pronto-socorro foi fechado por causa da lotação de pacientes com Covid. O produtor Henrique Silva registrou hoje à tarde o drama de quem precisou de atendimento. Estou aqui em frente ao Hospital Municipal da Moca, que está fechado. Quem vem até aqui se depara com essa situação, uma corrente na entrada. O que as pessoas têm de informação aqui? Esse cartaz, que está bem aqui na porta, indicando quais são os hospitais da região que estão abertos para atendimento ao público. Eu precisava fazer o teste do Covid porque eu estou com suspeitas, né? Quando eu chego aqui, dou de cara com o hospital fechado. Isso é um absurdo, né? Porque o único hospital de mais referência que tem aqui na região é esse hospital, entendeu? E a gente chega aqui e não tem atendimento. A Prefeitura de São Paulo disse que o Hospital Inácio Proença de Gouveia é uma das unidades exclusivas para os pacientes de Covid e que o equipamento não está com atendimento fechado. Casos não relacionados à Covid são, segundo a Prefeitura, levados para outras unidades. E os estoques de sedativos, fundamentais para pacientes em estado grave, estão perto do limite considerado seguro pelos médicos. Tudo que chega aos hospitais é utilizado rapidamente. Um levantamento entre os profissionais da área farmacêutica dos hospitais mostra que em alguns locais já tem remédio faltando. Quem fica internado em uma unidade de tratamento intensivo precisa utilizar medicamentos de sedação, fundamentais para que a intubação ocorra. Só que o estoque desses sedativos está baixo. É o que alerta o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, depois de ouvir ao longo de fevereiro 234 farmacêuticos ligados a hospitais públicos, filantrópicos e privados de todo o estado. Ela é um pouco mais preocupante em relação ao serviço público, porque em alguns momentos parece que os distribuidores dão preferência a receber isso, a receber por essa venda antecipadamente do que vender para o serviço público e receber depois. Dos 43 hospitais públicos pesquisados, 32 disseram que há desabastecimento de algum tipo de medicamento. Já entre os 103 privados, 77 alegam que falta remédio. Entre os medicamentos citados estão midazolam, fentanil e propofol, que são utilizados para a sedação de pacientes em UTIs. E os neurobloqueadores musculares, como atracúrio, rocurônio, cisatracúrio, utilizados em procedimentos que demandam anestesia. Alguns municípios, uma quantidade ainda maior, para outros menor, para outros já tendendo a ficar preocupante a situação de estoque. E nós temos alertado justamente as autoridades nesse sentido, de que há uma preocupação com esses medicamentos e como é que está. O presidente do Sindiosp, Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios, que reúne 93 instituições privadas, diz que a situação é muito preocupante. Hoje você tem estoques, 30% dos hospitais já indicam que tem estoques para uma semana desse material. Outros têm mais. Mas você veja, já existe uma dificuldade dos fornecedores, apesar do preço, apesar do custo, hoje, de entregar esses produtos. O alerta para a possível falta dos medicamentos usados para a intubação tem como principal causa o aumento da procura por esses produtos. Esse hospital, na zona sul da capital, está com quase 100% dos leitos de UTI ocupados. Muitos dos pacientes precisam ser intubados. A maior empresa farmacêutica que produz esse tipo de medicamento diz que a demanda foi multiplicada por 4. O levantamento do Conselho de Farmácia aponta ainda que ao menos uma
unidade hospitalar pública tem falta de oxigênio. O secretário estadual da Saúde confirmou hoje que algumas prefeituras do interior estão encontrando dificuldades nos contratos com as distribuidoras de oxigênio. Localidades muito pequenas, elas não têm esse grande botijão para ser colocado oxigênio, então elas dependem muito do cilindro e elas podem ter atraso. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós somos todos seres humanos, precisamos de atenção e cuidado. Sobre os medicamentos, o secretário da Saúde disse que os hospitais estaduais estão abastecidos. O Conselho Regional de Farmácia disse que alertou também o governo federal. O Ministério da Economia informou que acompanha a evolução de preços e da oferta de bens e serviços essenciais ao enfrentamento da pandemia. O governo do estado disse hoje que entregou mais 2 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunizações. No total, já enviou mais de 22 milhões de doses da vacina. Também anunciou a antecipação da vacinação para os idosos de 72 a 74 anos. A gente vai conferir nesse telão. A vacina será aplicada a partir da próxima sexta-feira, dia 19, com exceção do grupo dos profissionais de saúde. Esse é o maior público-alvo até aqui. 730 mil pessoas devem ser imunizadas. Já para os idosos de 70 e 71 anos, o cronograma ainda está mantido. Eles começam a ser vacinados no dia 29. O governo recomenda que as pessoas tenham calma, evitem aglomeração nos postos e façam o cadastro antecipado no Vacina Já para agilizar o atendimento. Vamos ver agora como é que está a vacinação no estado de São Paulo, o balanço que a gente acompanha aqui diariamente. Mais de 4 milhões e 200, quase, 4 milhões e 200 mil doses foram aplicadas até agora. 6,58% da população receberam a primeira dose e 2,49% as 2 doses. E morreu hoje, aos 70 anos, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, um humanista e defensor dos direitos humanos. Ele era o segundo desembargador mais antigo do Tribunal de Justiça de São Paulo. E mesmo lutando contra um câncer, participava dos julgamentos do colegiado. Malheiros também foi pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias da Pontifícia Universidade Católica. A PUC e o TJ decretaram luto de 3 dias. Antônio Carlos Malheiros era ainda um conhecido defensor dos direitos humanos e o corpo dele foi cremado no fim da tarde na Vila Alpina. Veja a seguir: o movimento de passageiros no transporte sobre trilhos cai 60% na fase emergencial. E também a queda nas doações durante a pandemia e o drama de famílias que não têm o que comer. Agora o trânsito ao vivo, Avenida M. Boimirim, bem movimentada e olha só, asfalto molhado neste momento. 7h26, o SP2 volta já. Estamos de volta. Com a fase emergencial, o número de passageiros transportados nos trilhos e nos ônibus metropolitanos da EMTU caiu 61% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a quarentena ainda não tinha começado. Antes, mais de 10 mil passageiros circulavam no transporte metropolitano, agora pouco mais de 4 mil. Vamos ver aqui no telão como é que foi a ocupação no metrô e na CPTM no mesmo período. Na CPTM, olha só, a primeira linha, a queda foi de 58%. Já nas linhas 1, 2, 3 e 15 do metrô, a gente tem aqui na segunda linha, queda de 64%. Na linha amarela, a redução foi de 71%. Já na linha 5, lilás, a redução quase bateu os 60%. A Ana Paula Campos está na Estação da Luz da CPTM e tem mais detalhes sobre a ocupação no transporte público neste momento. Ana, boa noite. Como é que está a volta para casa aí? Oi, Alan, boa noite para você. Olha, movimento bem tranquilo aqui na Estação da Luz agora, porque a gente já passou do horário de pico. Mas mais cedo, às 6 horas da tarde, era essa situação aqui nas plataformas de embarque, muita gente aglomerada para entrar nos trens. Falando sobre a queda de movimento, a Secretaria de Transportes Metropolitanos também constatou menos movimento nos ônibus da EMTU. Ontem eles transportaram 939 passageiros, 58% menos do que exatamente um ano atrás, quando a pandemia ainda não tinha começado. Agora, na comparação com as semanas anteriores à fase restritiva, a queda de movimento é de 10%. O Centro de Contingência do Coronavírus insiste no escalonamento dos horários de entrada e saída de trabalhadores. Vamos ver. Nós precisamos melhorar esses índices.
Quando nós instituímos as medidas da fase emergencial, eu mencionei que nós gostaríamos de chegar a mais de 50% de isolamento social, como medida de que, de fato, as pessoas estão se encontrando menos e, portanto, contribuindo na redução da transmissão do vírus. Nós anunciamos nas medidas da fase emergencial que uma das recomendações é o escalonamento de horário de entrada e saída no trabalho para diferentes setores, para justamente diminuir a aglomeração que ocorre no transporte público. E agora é a hora da previsão do tempo. Ana e Andy, vamos começar falando da situação do Cantareira, né? Que é um marco ali importante para a gente acompanhar. Pra você ficar atento nela. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente vai começar falando do Cantareira, porque estamos chegando ao fim do período chuvoso e aí é necessária uma atenção especial com os nossos reservatórios. O Cantareira começou o ano com 36,2% do volume útil. Estava bem baixo. Hoje chegamos aos 51,7%. Melhorou bastante, né, Alan? Mas aí, olhando o volume do Cantareira, nesse mesmo dia do ano passado, a situação era muito mais confortável. Quase 63%. Pelo menos até o fim do mês, tem previsão de chuva mais volumosa justamente na região que precisa chover para abastecer o Cantareira, que é aqui na divisa com o sul de Minas Gerais, região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira. E olha como vai ter previsão de chuva também em toda essa faixa leste do estado de São Paulo até o fim do mês. Essa chuva agora em março, ela é importante porque a partir de abril a gente já entra no período em que a chuva diminui consideravelmente até chegar no inverno. Olha a queda aqui no volume, até chegar no inverno, que é o período mais seco do ano aqui em São Paulo. E como é que fica o tempo aqui na capital? Olha só, ainda bem quente com chuva que pode ser pontualmente forte. Aquela que cai num bairro e pode provocar alagamentos, enquanto no bairro vizinho tá sol. Amanhã a máxima deve chegar aos 30 graus aqui na capital. Na sexta e no sábado refresca um pouquinho por causa de uma frente fria que passa amanhã no litoral. E eu falo mais sobre essa frente fria amanhã. Até amanhã. Até amanhã. A FUVEST antecipou para hoje a divulgação da lista dos aprovados no vestibular. 8.242 candidatos foram convocados nessa primeira chamada. Esse ano, as matrículas serão feitas em 2 etapas, de forma totalmente virtual, no site da USP. O prazo vai de 19 a 23 de março. A lista da segunda chamada será divulgada no dia 29. Parabéns aos aprovados. E as doações de alimentos caíram e a fome aumentou na pandemia. Hoje, muitas famílias sobrevivem com menos de uma refeição por dia. Isso quando tem. Veja na reportagem de Michele Barros. Tivemos um problema aqui na exibição dessa reportagem. Você pode ajudar a diminuir o sofrimento de quem tem fome. O caminho mais curto entre quem doa e quem depende da solidariedade dos outros está na página paraquemdoar.com.br. O governo de São Paulo retomou os benefícios fiscais de alguns alimentos que tinham sido retirados no pacote de ajuste fiscal que entrou em vigor no começo do ano. Com isso, o leite pasteurizado e as carnes podem ter redução de preço ao consumidor final. E é essa redução que a gente vai conferir juntos agora no telão. Em janeiro, com o ajuste fiscal, o leite pasteurizado passou a pagar uma alíquota de 4,14% de ICMS. A partir de abril, não terá mais. A isenção é por tempo indeterminado. Já no caso das carnes, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional voltam a pagar 7% de ICMS na compra de carne para revenda. Voltou ao que era antes de janeiro, quando o imposto subiu, olha só, para 13,3%, dentro do mesmo pacote de ajuste fiscal. Vamos ver agora, então, a reportagem sobre a fome que a gente chamou agora há pouco. Só tem água. Só tem água em cima só. E embaixo. Agora só fruta, que graças a Deus que eu trabalho na feira. É com o bico na feira que Luciano ainda consegue trazer um pouco de comida para casa. Mas está cada vez mais complicado. A mulher, Ingrid, diz que as doações que recebiam antes desapareceram. Tem hora que falta e a gente já entra num desespero. Porque com 3 crianças, você vê uma criança pedindo uma comida para você e não ter... Já é bem difícil, sabe? Camila só tinha o jantar garantido. São 3 filhos para alimentar. É bem complicado, né? Às vezes tem um arroz, às vezes não tem.
às vezes não tem uma mistura. É a mesma situação hoje de centenas de famílias na comunidade de Heliópolis. As doações acabaram. Essas imagens são do ano passado. No começo da pandemia, era tanta doação que os voluntários faziam um cordão humano para carregar e armazenar tudo. 1.200 marmitas por dia chegaram a ser distribuídas, além das cestas básicas. São tantas pessoas passando fome, com necessidade, e nós ficamos, meio de mão atada de não poder fazer nada, de poder nesse momento estar ajudando, que é um dos piores momentos da pandemia em São Paulo e no Brasil inteiro. Tem gente que perdeu o pouco que tinha no meio dessa pandemia. Aqui nessa esquina, pertinho da Avenida Washington Luiz, com a Vicente Hall, uma família inteira vive há pouco mais de um mês. Sem emprego, eles dependiam do auxílio emergencial. Quando parou, eles não tiveram mais como pagar o aluguel e comprar comida. A mulher veio com o marido e 4 filhos pequenos para a rua. Sem querer mostrar o rosto, ela conta que o que tem garantido comida na panela é a solidariedade. Eles chegam, eles dão, eles doam, né? Então, assim, dia a dia, estão indo. Quando tem o pessoal vem, traz marmita, a gente come. Parte da ajuda que essa família recebe vem da Bia. Ela decidiu este ano que precisava fazer algo. Juntou associações, amigos e faz a distribuição de comida. O fato dessas pessoas perceberem que outras pessoas não estão mais vendo eles como invisíveis, estão se preocupando, isso melhora a autoestima. E quem sabe até essas pessoas procurem outros caminhos daí, né? Quem está nas ruas também recebe solidariedade de outros projetos, como o do Pão do Povo da Rua. 2.200 pãezinhos são distribuídos todos os dias. Para muitos, é mais do que uma refeição. Aí você se sente acolhido. Assim, estendendo as mãos, a rede de solidariedade aumenta. E quem precisa, vence a batalha. Um dia de cada vez. Conseguimos comer o arroz e a mistura, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora a gente fala do futebol, sem uma definição sobre o futuro do Campeonato Paulista, paralisado para conter o agravamento da pandemia. Alguns clubes aqui do estado se movimentam dentro e fora de campo. O bom filho a casa torna. O zagueiro Miranda volta ao São Paulo uma década depois da primeira passagem dele pelo clube, quando conquistou o tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Aos 36 anos, retorna mais experiente e ainda com muito apetite. Chega um Miranda melhor, um Miranda experiente sim, e que vai ajudar essa garotada com a minha experiência. E essa é a minha meta, é fazer com que o São Paulo seja campeão novamente. Essa foi a 4ª contratação do São Paulo só essa semana. As outras foram o colombiano Orejuela, o argentino Benítez e o meio-campo William. Mas com o Campeonato Paulista paralisado, não se sabe quando os reforços entrarão em campo. A bola parou no Paulistão, mas não na Copa do Brasil e na Libertadores. Tanto que o Santos se classificou para a 3ª fase da competição sul-americana e o Corinthians joga hoje em Pernambuco. O Santos empatou por 1-1 com o Deportivo Lara na Venezuela. Como havia vencido o primeiro jogo por 2-1, avançou na competição. Já o Corinthians estreia na Copa do Brasil contra o Salgueiro. Os jogadores afastados pela Covid-19 estarão de volta. E uma classificação para a 2ª fase pode render R$675 mil para o Timão. É muito importante a competição, não só por aquilo que pode arrecadar o clube, mas em função de projeção, da gente tentar até, chegando ao título, buscar uma vaga a Libertadores do ano que vem. É bom curtir a bola rolando de longe, porque por aqui ainda vai demorar. Pelo jeito, né? Vamos agora aos comentários nas redes sociais. O Luciano diz o seguinte: a situação a cada dia está complicada, mas vemos muita gente sem máscara e não respeitando o distanciamento social. Amara, será que é tão difícil as pessoas entenderem que para nos livrarmos do vírus, precisamos pensar no próximo? O César, hoje minha sogra, essa guerreira de quase 76 anos, conseguiu sua primeira dose da vacina. Que venha a vacina para todos nós, só assim iremos desafogar os hospitais. E tá aí a foto da sogra. O SPTV fica por aqui. As reportagens estão no Globoplay e o Jornal Nacional começa às 8h30. No G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Boa noite, a gente se encontra amanhã.